Olá, meu amigo e amiga. No nosso encontro anterior, eu conversei aqui com vocês sobre o papel que a mentira, enquanto ferramenta política utilizada maciçamente pela extrema-direita, está causando em sociedades como a nossa, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E lembrei aqui uma frase que é atribuída ao Goebbels, que foi estrategista de comunicação de Hitler, que dizia que uma mentira contada 1000 vezes se converte numa verdade. Bom, nós sabemos que isso não é possível, essa é apenas uma projeção filosófica de sociedades que não conseguem checar se aquela informação que elas estão recebendo muitas vezes é verdadeira ou não. Mas aqui no Brasil, nós estamos sendo jogados a criarmos um novo tipo de reflexão em relação à utilização da mentira, que beira a cretinice, a vigarice, se convertendo em algo diferente. No caso, uma cretinice, uma vigarice, uma imbecilidade repetida 1000 vezes não converte a pessoa que está se envolvendo com esse tipo de informação deformada numa pessoa inteligente. E aqui no Brasil você se depara com muitas criaturas que estão acometidas por esse tipo de fenômeno. Eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas situações de pessoas que continuam a fazer as suas cretinices e que fazem também com que muitas pessoas acreditem nesse universo paralelo que a gente tem combatido o tempo todo aqui. Mas olha, nada como uma cadeia para fazer com que essas criaturas, esses principais que estão por aí, que eles mudem esse comportamento ou simplesmente desapareçam do nosso cotidiano para a gente ter um pouco mais de paz de espírito e voltarmos a discutir no nosso país as questões que realmente interessam. Bom, vou falar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, que ainda não é inscrito, para se inscrever aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, participe aqui do nosso portal, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui ao que me trouxe a essas reflexões, né? Mais cedo, o Jamil Chad, ele publicou uma coluna no UOL que está deixando parcelas da extrema-direita absolutamente entusiasmadas, mas dentro dessa idiotice, que é repetida 1000 vezes e não vai converter nenhuma dessas criaturas em figuras inteligentes ou sensatas ou de bom senso. Governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para alto risco. O Jamil Chad, ele escreveu esse texto baseado em informações que ele teria tido com fontes de alto nível lá dentro do governo Trump. Mas a matéria, ela é autodestrutiva, vamos dizer assim. Me desculpe o Jamil Chad, porque, olha, o governo Trump avalia sanção contra Moraes. Então está avaliando, né? Então, essa é a informação. Mas alerta para alto risco. E é o seguinte, qual seria o ganho do governo norte-americano em fazer algum tipo de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes? Aí o próprio Jamil Chad, ele coloca ali um rol de situações extremamente desfavoráveis aos interesses dos Estados Unidos, como, por exemplo, se antagonizando contra o Brasil através de um ataque a um ministro da Suprema Corte do nosso país. Ele mesmo diz na matéria que a avaliação que isso criaria uma comoção nacional e unificaria setores muito importantes da sociedade brasileira contra o que Trump está fazendo nos Estados Unidos e contra o que a extrema-direita está fazendo aqui no Brasil. Bom, ele cita também que existem aqui no Brasil investimentos de empresas norte-americanas que ultrapassam a quantia de 150 bilhões de dólares e que qualquer tipo de rusga com o Brasil colocaria em risco os ganhos desse capital, desses setores também. Então, mais um ponto totalmente desfavorável a qualquer tipo de pensamento alucinado dessa gente da extrema-direita. E para piorar a situação, ainda dentro da matéria, qualquer tipo de atitude dos Estados Unidos contra uma corte brasileira, atacando um ministro, jogaria o Brasil ainda mais para próximo da China, da Rússia, de outros países emergentes, fortalecendo ainda mais a nossa aproximação com esse outro mundo. Então, qual é a possibilidade de acontecer algum tipo de intervenção aqui no nosso país para satisfazer os delírios da extrema-direita idiotizada aqui do Brasil? Resposta: zero. Portanto, quando ele diz aqui que o governo Trump avalia sanção, já avaliou e já está desavaliada. Não tem possibilidade nenhuma, não precisa ser nenhum Einstein para intuir isso. Mas aí serviu para as criaturas irem para o delírio, né? E aí, como vocês sabem, eu acompanho todo mundo da extrema-direita e acabo me divertindo, né, quando eu vejo as idiotices
como por exemplo aqui do Cidadão, né? Pegar só alguns segundos. Fala, guerreiros! Isso aqui é urgente. A Casa Branca confirmou que o governo Trump ele quer sancionar, punir o ministro Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa impedindo isso de acontecer agora: altos riscos. Isso aqui é breaking. Gente, você imagina só, né? Olha, você imagina o seguinte: olha, eu vou fazer um almoço na minha casa, almoço trivial, tá? Mas existem altos riscos de morrer todo mundo envenenado, né? Dependendo daquilo que eu vou fazer. Então, você vai fazer o almoço, você só vai fazer se for para não morrer de fome, né? Se for uma coisa assim. Vocês acham que os Estados Unidos eles estão preocupados mesmo com essa extrema-direita? Hoje tem um artigo aqui muito interessante no Caderno de Economia do Globo, do Jeffrey Sachs, que é economista, muito conhecido. E a matéria aqui, ela fala o seguinte: olha só, os Estados Unidos estão com muitos problemas, gente. Os problemas estão em outra dimensão. Então, nesse aqui, olha, professor de Colômbia diz que, ao aderir à agenda ambiental, China vai se tornar líder nas tecnologias de descarbonização e vê guerra tarifária de Trump como apenas um show da criatura. Os Estados Unidos, com seu negacionismo, estão ficando para trás. O que acontece? Os americanos vão querer nos aproximar mais ainda da China, e a China já está lá na frente, gente. Não tem como a humanidade não ter um olhar mais voltado para as questões ambientais, para ter um ar mais puro, para ter uma água mais pura, para ter mais florestas, para ter mais biodiversidade. Enfim, essa gente de lá não está preocupada com esses idiotas daqui. Me desculpem estar dizendo isso, mas, enfim, eles estão se divertindo no meio dessa história, né? Existem outras coisas também, muito mais preocupantes. Nós temos um conflito, um genocídio que está sendo patrocinado por Israel, pelo governo de Israel, e com apoio dessas potências todas. Então, vocês imaginam, se compare esse tipo de problema com criar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, enfim, coisas que merecem nosso repúdio aí, chamam muito mais atenção das estruturas de lá do que qualquer outro pensamento alucinógeno dessas criaturas. Gente, a partir de segunda-feira, nós vamos ter aí as primeiras testemunhas arroladas. Bom, eu estava cravando aqui que o Supremo Tribunal Federal iria permitir o depoimento, que a gente pudesse assistir isso ao vivo. Só que é o seguinte, por uma questão processual, o Supremo está determinando que as audiências dessas testemunhas, o depoimento dessas testemunhas, eles sejam gravados pelas estruturas ali da TV Justiça, do próprio Poder Judiciário, mas elas não serão transmitidas ao vivo nesse momento. Por quê? Porque são vários testemunhos de testemunhas diferentes. Então, eles querem evitar que os depoimentos eles sirvam ali de base para instrumentalizar outros depoimentos. Os depoimentos eles têm que ser cada um verdadeiro dentro da sua esfera de conhecimento, o que viu, o que deixou de fazer, a sua participação. Então, nós não iremos assistir. No entanto, mais à frente, nós assistiremos tudo. E aí todas as contradições que a gente já sabe que existem, elas serão esmiuçadas. Mas até lá, a gente vai apenas acompanhar pelo noticiário as coisas que irão acontecer. Eu tenho certeza que elas acontecerão de forma muito contundente contra essas criaturas. Eu comentei aqui com vocês mais cedo também o vídeo do neto do ditador, que entregou Bolsonaro de bandeja. Quando ele fica... Aliás, ele confirmou, né? Ele não tinha como negar. Porque o texto ali que ele falou com o Mauro Cid, ele incrimina, ele afunda o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não pode negar que recebeu a informação de que havia aquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e que ele tinha a possibilidade de se manifestar e fazer cessar instantaneamente aquilo, pelo menos até para se poupar. Mas como ele era covarde e ele queria que o golpe se concretizasse, ele ficou calado. Só que a gente vê as idiotices sendo repetidas, e a gente vê vídeos como é dessa criatura aqui, que faz uma leitura totalmente deformada. Acompanhe só o trechinho aqui. Relevância gigantesca. Vou te mostrar aqui agora. Bom, como o print é muito estreito, é uma tela de celular, eu vou aproximar e vou movimentando aqui o print para você entender. Então, você está vendo aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, às 4h35, ou seja, já estava acontecendo a quebradeira, Paulo Figueiredo manda para o Mauro Cid: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor... Olha só,
o Paulo Figueiredo tinha percebido que a situação era muito grave e que o Bolsonaro, por ser o principal envolvido, o estimulador dessas pessoas, ele tinha que se manifestar, porque senão ele ia ficar com a responsabilidade de ter motivado tudo aquilo. Mas olha só a leitura da criatura aqui. De Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E o Mauro Cid, não vai, acabei de falar com ele. Aí o Gaia fala rapidamente, né? Não vai, acabei de falar com ele. Não vai o quê? Não vai se manifestar. Ou seja, ele quer que continue a desgraça, que continue o quebra-quebra. Simples assim, porque ele queria o golpe. Mas a leitura, idiota, desculpem aqui, tá, gente? Vai lá. Claramente, Paulo Figueiredo totalmente contrário ao que estava acontecendo no 8 de janeiro. Não sobra dúvida alguma. E continua. Não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aqui o Mauro Cid já dizendo, o que está acontecendo lá não é o Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso pelo Bolsonaro. É um grupo de pessoas revoltadas porque um criminoso foi tirado da cadeia e colocado na presidência. Rapaz, vocês não percebem, né? Porque a idiotia tem desses problemas, né? Vocês estão entregando o Bolsonaro. Estão confirmando aí que o Bolsonaro estava sabendo, que ele foi informado, que foi pedido para ele fazer alguma coisa e ele conscientemente não fez, ele se omitiu. Ele, quando falou, os crimes todos já tinham se consumado. Então, gente, não adianta eles ficarem tentando reproduzir a idiotia, porque a idiotia, como eu disse para vocês, não converte ninguém numa pessoa não idiota. Me prendam! Não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia, diz Bolsonaro. Está tentando fazer sensacionalismo. Ele disse que não vai sair do Brasil porque está complicado. Ele já sabe que não dá para sair do Brasil. Está sem passaporte, está cercado. Ele sabe que vai ser muito difícil. E ele é medroso demais. Bolsonaro é muito medroso. Bolsonaro, me prendam. Estou... Pera, deixa eu fechar isso aqui. Opa. Me prendam. Estou com 70 anos. Para morrer não vai demorar. Então está fazendo esse alarde todo. Olha, o problema é dele. Ninguém vai deixar de dar sentenças pesadas pelos crimes que cometeu porque ele está se vitimizando. Aliás, é a estratégia sempre da extrema-direita. Não sobreviveria na cadeia, diz Carla Zambelli, que critica a condenação do STF. Vai por aí, né? E aí, para finalizar o nosso papo aqui, o Dudu Bananinha, como eu disse para vocês, já mudou completamente as bravatas dessa gente, né? As idiotias. Ele fez tanto alarde que o senhor Vaca, da OEA, viria para o Brasil e faria relatório contra o ministro Alexandre de Moraes. Mudou completamente o discurso, né, Bananinha? Vamos lá. Num clima de pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir os direitos humanos, defender a democracia e esses nobres valores de justiça. Só que, no entanto, eu tenho que relatar aqui, né, que, por exemplo, a deputada Carla Zambelli certa vez veio aqui para alertar a OEA sobre as violações de direitos humanos, a censura e a perseguição que já estavam ocorrendo no Brasil. E no ano subsequente, quando nós retornamos para cá, uma delegação de deputados brasileiros veio cobrar a OEA da execução, da análise desse pedido feito pela deputada Zambelli, e eles não tinham feito nada ainda. E a deputada Zambelli não pôde acompanhar essa comitiva porque ela já tinha perdido o seu passaporte. E aí fica a nossa pergunta, né? Até quando eles vão esperar para começar a agir? Hoje em dia, eu mesmo estou exilado aqui nos Estados Unidos, não tenho... O cara está exilado dos Estados Unidos, mas é muito pilantra, né, gente? Ô, amigo, você pode voltar ao Brasil, não tem passaporte teu apreendido, tem nada. É covardia só que está te fazendo ir para fora, né? E a picaretagem para tentar dar um golpe no Brasil. Segurança para retornar no Brasil e até agora nada da OEA, que inclusive mandou recentemente uma delegação para o Brasil, né, chefiada pelo Pedro Vaca, que é o relator para assuntos de liberdade de expressão. Foram ao Brasil muito pressionados porque o Trump... E aí, mais à frente, vou poupar vocês desse sofrimento, a criatura disse o seguinte, disse que, olha, a OEA não é mais aquilo que a gente pensava. Quebramos a cara, não vai sair relatório nenhum. Mas bem, então é vida que segue, filas que andam, trenzinho fantasma indo para o desfiladeiro e as corredeiras com as criaturas agarradas nos crocodilos também estão descendo as correntezas, né? É o que sobrou para essa turma toda. Gente, mais uma vez, obrigado por você estar aqui no nosso portal. Mande seu comentário para cá. Você acha que dá para salvar a mentalidade de alguma dessas criaturas, ou a mente de alguma dessas criaturas? Um grande abraço. Tchau!